Olá galera, aqui é o professor Denilson e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem. Então preste bem atenção para você ficar fera no assunto, beleza? Vamos lá na nossa aula? Vamos iniciar a nossa aula aqui com uma situação-problema. Diz assim: Ludovico foi a uma lanchonete com a intenção de comprar um salgado e um suco natural. Sabendo que a lanchonete oferece cardápio apresentado na figura abaixo, pergunta-se: de quantas maneiras diferentes Ludovico pode fazer essa compra? Então, observando o cardápio aqui embaixo, você observa que ele tem aqui nos salgados coxinha de frango, empada de caranguejo, pastel de camarão. Sucos naturais, laranja, abacaxi, acerola e maracujá. Então, aqui a questão está perguntando quantas maneiras diferentes ele pode fazer essa compra. De quantas maneiras, tá? Então, o Ludovico pode chegar lá e pedir uma coxinha de frango e um suco de maracujá. É uma opção. Mas ele poderia pedir uma empada de caranguejo e um suco de laranja. Seria uma segunda opção. Ou um pastel de camarão, tá? E um suco de abacaxi. Seria uma terceira opção. Então, são três que eu falei até agora. Quantas no total ele teria de possibilidades, de maneiras diferentes para fazer essa compra? É essa que é a questão. Então, nós vamos utilizar aqui, uma das estratégias é a árvore das possibilidades, tá? Então, observem aqui. Aqui está o Ludovico. Quantas escolhas ele tem que fazer? Ele tem que escolher o salgado e tem que escolher um suco. Então, quando ele for escolher um salgado, ele vai ter que escolher uma coxinha de frango, colocando pela letra C aqui, um pastel de camarão, letra P, ou uma empada de caranguejo, letra E. Se ele escolher uma coxinha de frango, ele vai ter as seguintes opções de suco. Ele pode escolher um suco de laranja, de abacaxi, de acerola ou de maracujá. Então, observe aqui que a estratégia da árvore das possibilidades é que você vai colocar aqui, descrever todas as possibilidades que ele tem, todas as maneiras que ele tem de fazer essa compra. Então, aqui quando eu combino coxinha de frango, que é C, com o suco de laranja, vou ter aqui coxinha laranja. Com abacaxi vai ficar coxinha de frango, o suco de abacaxi. Aqui, coxinha de frango, acerola. Coxinha de frango, maracujá. Eu tenho 4 opções já aqui. 4 maneiras, tá? Se ele pedir o pastel de camarão, ele vai ter aqui as opções de suco: laranja, abacaxi, acerola e maracujá. Combinando aqui mais 4 opções, ó. Pastel laranja, pastel com abacaxi, pastel com acerola e pastel com maracujá. Aí você vai ter mais 4 aqui, nós temos 8 maneiras até agora. Mas se ele pedir a empada de caranguejo, vamos ter aqui os sucos, opções laranja, abacaxi, acerola e maracujá, formando aqui empada laranja, empada abacaxi, empada acerola e empada maracujá, totalizando aqui 12 maneiras diferentes. Bom, a estratégia da árvore das possibilidades é interessante, só que ela não resolve rapidamente o nosso problema, porque você visualiza tudo bem, mas se tivesse mais uma opção aqui, por exemplo, mais um tipo de doce, 2 tipos de doce para ele escolher, nós não conseguiríamos escrever essa árvore das possibilidades aqui. E o objetivo na análise combinatória é você fazer as contagens mais rápido possível, saber quantas são as maneiras, não quais são as maneiras. Então ela vai ser útil sim, mas não para esse primeiro momento. Vamos adiante. Para resolver esse problema, você pode utilizar o princípio fundamental da contagem, que é chamado de PFC. Como é que acontece esse princípio? Você vai colocar aqui os tracinhos, que são as quantidades de escolhas que você tem. Então, o Ludovico ele precisa escolher primeiramente um salgado, depois ele vai escolher um suco. Quantos tipos de salgado ele tinha lá na opção da questão? Ele tinha 3 tipos de salgado. Tá? E quantos tipos de suco ele tinha disponível? Ele tinha 4 tipos. Então, o que diz o princípio? Quando você tem escolhas a fazer, você pega as quantidades para cada escolha e multiplica. 3 vezes 4, isso aqui vai dar 12 maneiras, que é exatamente a mesma quantidade que nós obtivemos na questão anterior, só que nós fizemos isso muito mais rapidamente. Então, o objetivo do princípio fundamental da contagem é que você alcance, descubra os resultados das combinações mais rapidamente e não que dê muito trabalho, como é a árvore das possibilidades. Tá ok, gente? Deu para entender aqui? Se tivesse mais uma opção aqui, de 12, por exemplo, nós multiplicaríamos mais uma quantidade para dar o total final.
Você pode observar agora que o PFC, o princípio fundamental da contagem, o número de possibilidades de realizar ações diferentes e independentes é a multiplicação da quantidade de maneiras que cada uma das escolhas pode ser realizada. Então, gente, vocês vão verificar quantas possibilidades tem para cada escolha que você vai fazer e depois multiplicar tudo. Tá? É por isso que esse princípio também é conhecido, o PFC, conhecido como princípio multiplicativo. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos adiante. Vamos ver agora super dicas em cima do princípio multiplicativo. Essas super dicas têm a ver com o sistema de numeração decimal. Muitas das questões do princípio fundamental da contagem, elas estão relacionadas a números. Então, vamos ver o nosso sistema de numeração decimal. Quais são os algarismos que compõem esse sistema? São esses algarismos aqui, ó, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os algarismos que compõem o nosso sistema de numeração decimal e servem para quê? Para que você escreva qualquer tipo de número, em qualquer situação. Tá? Então, quais são as super dicas que nós vamos colocar aqui? Vamos observar que quando a questão pedir números com um algarismo, nós vamos contar aqui, gente, com uma opção de escolha que você vai fazer, que é a da casa das unidades. Observe que tem uma ordem no sistema de numeração, né? Então, se a gente tivesse que verificar aqui os números, contando a partir do zero, supondo que o zero vai representar quando nós não temos nenhuma quantidade de elementos, esses números de um algarismo vai de 0 até 9. Tá? Agora, números com dois algarismos. Aí nós já temos duas escolhas. Nós vamos escolher o algarismo da casa das unidades e da casa das dezenas. Tá? Cuidado aqui, gente. Essa casa que está à extrema esquerda, que no caso aqui as dezenas, existe um número, um dos algarismos que não pode ficar aqui nessa casa. Então, se eu quero um número com dois algarismos, eu jamais posso colocar na casa das dezenas o algarismo 0, porque ele não vai definir um algarismo significativo nessa casa. Então, quando você fizer a verificação dos números com dois algarismos, o menor deles é 10 e o maior é 99, tá? 10, 11, 12, 13, 14, 15, até 99. Então, são esses os números que têm dois algarismos. Se você colocar o 0 aqui na casa das dezenas, ele não vai ser definido como um número que tem dois algarismos, tá? Porque o 0, lembra lá da história, 0 à esquerda não vale nada, tá? Número com 3 algarismos. Aqui você vai fazer 3 escolhas, unidades, dezenas e centenas. São 3 casas que você vai escolher. A casa extrema esquerda é a casa das centenas. Então, nessa casa, eu não posso colocar o 0. Não esqueçam disso, tá? Então, o 0 ele tem uma restrição que não pode entrar na casa à extrema esquerda de qualquer número. Com exceção dessa primeira unidade, né, que o caso 0 representa quando você não tem nenhuma quantidade de elementos, quando você não tem nada. Tá? Então, aqui na números com 3 algarismos, o menor número é o 100 e o maior é o 999. Ok, gente? Vamos adiante. Distintos é a mesma coisa que diferentes. Em algumas questões aparece essa palavra distintos, que significa diferentes. Vamos ver um exemplo aqui para a gente tirar essa dúvida, tá? Quantos números com 2 algarismos distintos podemos formar usando apenas os algarismos 0, 1, 2 e 3? Então, vamos supor que eu quero formar números, mas eu só tenho esses algarismos aqui. Então, nós poderíamos utilizar... Como é que eu vou fazer, professor? Você pode utilizar fazendo a contagem, contando 1 a 1. Tá? Essa é uma possibilidade. Então, vamos contar aqui. Ó. Quais são os números que posso montar com esses algarismos aqui e que tenham 2 algarismos? Começa no 10, tá? 10, 11, 12, 13. Por que não entra o 14? Porque aqui não tem o algarismo 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9. Então, daí eu vou para o 20. 20, 21, 22, 23, não tem 24, nem 25, nem 26, nem 27, nem 28, nem 29, 30, 31, 32, 33. E acaba aqui porque eu não tenho mais algarismos. Então, se você for contar aqui, 2, 4, 6, 8, 10, nós temos 12 números que têm 2 algarismos. Mas observem que a questão aqui, gente, está dizendo que os algarismos nos números precisam ser distintos, tá? Dentro do número. Então, o que eu faço? Eu cancelo os números que têm algarismo repetido. No caso aqui, o 11, o 22 e o 33. E aí eu vou ficar com esses números aqui, ó.
O 10, o 12, o 13, o 20, 21, 23, 30, 31 e 32. Totalizando aqui 9 números. Essa é a resposta da questão. Ah, professor, nós resolvemos a questão sem usar fórmula nenhuma, a princípio. Por que a gente não faz sempre assim? Nem sempre vão ser essas quantidades aqui de algarismos, tá? E nem sempre eles vão ter apenas 2 algarismos. Podem ser quantidades muito maiores. Então, nós precisamos utilizar uma estratégia que sirva para resolver tanto questões pequenas como essa, como questões muito maiores. Então, nós vamos usar o quê? O princípio fundamental da contagem, PFC. Como os números têm que ter 2 algarismos, eu vou ter que fazer 2 escolhas, ó, a casa das unidades e a casa das dezenas. Tá bom? Vou começar pela casa das dezenas. Por quê? Porque ela é uma casa crítica. Nela, eu não posso colocar o 0, e ele aparece aqui como uma das opções. Tá? Não esqueça que não pode colocar o 0 à esquerda. Beleza? Então, na casa das dezenas, eu tenho as seguintes opções. Eu posso escolher o algarismo 1, 2 ou 3 das opções que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho 3 opções para a casa das dezenas. Na casa das unidades, não esqueçam que os números têm que ser diferentes ou distintos aqui dentro, tá? E esse 3 aqui é a quantidade de algarismos possíveis nessa casa das dezenas. Então, vamos olhar para essa tabelinha aqui embaixo. Ó. Se você escolher o número 1 para a casa das dezenas, ele não vai poder aparecer na casa das unidades. Mas como o 0 não foi usado na casa das dezenas, ele pode aparecer aqui na casa das unidades, tanto quanto 2 quanto 3. Tá? Se você usar o número 2 na casa das dezenas, nas unidades você pode usar o 0, o 1 ou o 3. Mas se você escolher o número 3 para a casa das dezenas, você pode usar na casa das unidades o 0, 1 ou 2. Então, observe, independente do número que você escolheu dentre esses 3 para a casa das dezenas, sempre vão sobrar 3 algarismos para a casa das unidades. Ó, 3, tá? Então, é exatamente isso que nós vamos colocar aqui, 3. Pelo princípio da contagem, 3 vezes 3, isso aqui dá quanto? 9 números, a mesma resposta da questão anterior. Então, observe que dá o mesmo resultado de uma maneira muito mais eficiente e que nós podemos fazer questões muito maiores que essa. Então, muito cuidado aqui com a palavra distintos. Se não tivesse a palavra distintos, você poderia repetir os números aqui. Então, ficaria quantas opções para essa casa aqui? 3, porque o 0 não pode entrar. E aqui nós teríamos 4 opções, porque o que foi colocado aqui pode repetir aqui também. 3 vezes 4 daria 12, que foi o primeiro resultado que nós obtivemos quando nós, antes de riscar o 11, 22 e 33. Conseguiram entender, gente? Espero que sim. E aqui nós vamos deixar esses exercícios propostos. Você pausa aí o vídeo, faz um print aí da tela, tá? Anotem no papel, tentem resolver e comparem com as respostas aqui embaixo, tá?